entorno. E aí? Bruno, o Grêmio, talvez o Grêmio tenha segurado o resultado contra o Santos, porque o Santos é muito, mas muito pior, né, que o Bragantino. Talvez o Santos seja até pior que o Grêmio, não sei, é uma disputa para ver no baile dos horrores qual que é o mais feio, né? Mas é impressionante, Bruno, assim, ó, dessa vez tu não conseguir segurar a vitória tem um peso 30 vezes maior do que das outras vezes. Tu pode debater o Godoy Cruz, pode debater o CSA, tu pode debater outros jogos, mas pelo tempo de jogo que tinha, com a dificuldade, um parto a fórceps que o Grêmio conseguiu achar o gol. E faltava ali, ó, minutos, assim, talvez 1, 2 para acabar. Cara, faz o gol, na boa, na linguagem popular do futebol, termina com o jogo. Termina. Ceifa o cara, faz a falta, toma o amarelo, faz alguma coisa, porque na qualidade não tem. Então, assim, ó, é no futebol raiz mesmo, entendeu? Termina o jogo. O Grêmio não teve a capacidade, Bruno, de encerrar o jogo enquanto o jogo estava em andamento. Porque o gol foi algo assim, olha, quem estava acompanhando a Rádio Bandeirantes lá, olha, o Daniel se esforçava, sabe, para entregar uma narração de qualidade, porque não tinha o que entregar. O Calial na reportagem também. Sabe, a gente via ali, a gente enxergava no campo e ouvia na Bandeirantes um esforço quase que grupal para que o Grêmio pudesse fazer alguma coisa. Aí o Grêmio consegue. E aí o Grêmio, em 30 segundos, Bruno, desconsegue. Consegue enlouquecer os poucos torcedores que lá estavam, consegue enlouquecer as famílias gremistas que estavam indo para o Dia das Mães alegres, felizes. E o Grêmio consegue a façanha de, em 30, 40 segundos depois, tomar um gol inexplicável. E daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o gol sofrido pelo Grêmio, até pra gente analisar exatamente ali o que levou esse gol. Agora, que gera uma frustração grande, agora eu quero dizer uma coisa. Antes do jogo, se projetava também que o Grêmio poderia perder, né? Quando o jogo começa, o Bragantino automaticamente vira líder do campeonato, com um ponto que estava somando, né? Então era um jogo difícil, um Grêmio que tem muitas dificuldades, um Grêmio que está melhorando mesmo que aos poucos, até porque teve jogadores diferentes e melhores do que comparado na partida do Peru, né, quando jogou com uma equipe reserva contra o Atlético Grau. E agora, o Grêmio tem 4 jogos até a parada. Eu acho que o torcedor ele precisa ter isso muito fixo na cabeça. 4 jogos que eu digo do Campeonato Brasileiro. Vou puxar de cabeça aqui. Tem o São Paulo no Morumbi, tem o Bahia em casa, tem o Juventude fora e depois tem o Corinthians em casa. Então, o Grêmio precisa pontuar o máximo possível, mas está pontuando. Não ter perdido já foi importante. Aí é que está. Desses 12 faz 3. A régua... Não faz 3, acho que faz mais. Quando a gente faz uma análise do Grêmio, gente, ela é diferente da análise do Internacional. A régua Por que Grêmio... tá jogando do Juventude que eu tava falando? Não, é que eu acho que o Grêmio ganha do Bahia em casa. Não, desculpa, Ribeiro. Não, é que eu falei que dos 12 pontos que ele vai disputar, eu disse pra ele que o Grêmio faz 3. Tá? E ele logo disse assim, não vai, faz mais, o Juventude tá mal. Por que será que ele tá falando do Juventude? Os 3 que ele tá falando já é do Juventude. Já. Aliás, dependendo da enquete que vier aí, da resposta da enquete, Fábio Matias tá no mercado, hein? Bota um bom nome pro Inter, hein? Olha só. Eu acho que dá para fazer 6 ou 7 pontos. Diga, Ribeirinho. A régua do Grêmio, ela tá no chão. Então, e é por isso que eu repito, eu não sei se já você da internet aí já tá me pedindo desculpas lá, aqueles elogios que você me deu, quando eu falei que o Inter estava caindo de produção e o Grêmio subindo diante da régua de cada um, né? Eu gostaria de saber se você aqui me insultou, assim, feito louco. Mas é para entender um pouquinho só. É só pensar. Pensa 10 segundos, meu bruxo. Entendeu? O Grêmio no segundo tempo ele evoluiu. No primeiro tempo ele não jogou absolutamente nada. Foi uma coisa horrorosa. O praxe, né? Entendeu? Passou pela escolha do Natan Pescador ou não? O Grêmio foi o praxe. No segundo tempo ele deu uma melhorada. Praxe, mas a melhora do Grêmio é desse tamanho. Mas é porque o Grêmio não joga absolutamente nada. O time do Grêmio é muito ruim. Sabe? É por isso que eu acredito que o Inter do Roger vai melhorar, porque o Inter tem essência. A essência é de um time que sabe jogar bola. Tem qualidade. Tudo bem, No Grêmio, a minha exigência é desse tamanho, porque o time do Grêmio é muito ruim. A gente é ouviu... muito ruim, é uma coisa assim horrível. Então,
tu tem que ver a evolução do Grêmio nas pequeníssimas coisas. Ribeiro, mas é por isso que eu falo dos 4 bom, não jogos. tá tomando gol, tomou um golzinho, sabe? A régua do Grêmio é essa, nos últimos 3 jogos tomou um gol, sabe? É isso. Porque a realidade do Grêmio é essa. E o torcedor vai ter que se acostumar, pelo menos até a janela. Ribeiro, mas a realidade é essa agora. Eu acho que tu tá muito correto no que tu tá dizendo. E por que acho que eu falo dos 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro? Tem Godoy Cruz amanhã, tem Esportivo Luquem em casa e ainda tem o CSA na Arena pela Copa do Brasil. E é isso. Depois para. E aí tem tempo para treinar, mas nem só sobre isso, porque o Mano não é milagreiro. Agora, o ponto é contratar. Porque aí a janela vai abrir. O Grêmio precisa, assim, ó, de muitas contratações, mas de forma urgente. A última janela, o Grêmio fechou um a janela, zagueiro pro lado direito, urgente, zagueiro pro lado direito, um lateral direito e precisa de um camisa 8. Ô Guimarães, eu quero te ouvir e quero te dizer o seguinte, sabe o que eu percebi do jogo? Que o Grêmio tinha ali os 4 jogadores de frente, que ficavam meio que no mano a mano com os defensores do Bragantino, que às vezes desciam os jogadores a mais, e não conseguia ter a jogada pessoal primeiro, porque os bons jogadores do Grêmio, que a gente elogia aqui, eles não são diferenciados, aí eu concordo muito com o que fala o Ribeiro. O Kiki Oliveira, ele é elogiado, mas ele não é diferenciado. Não. O Bright White não é diferenciado. O próprio Alisson é um menino que está saindo da base, e o Natan foi uma tentativa, um desespero do Mano, que não deu certo. Então, embora o gol tenha sido a partir de uma iniciativa e de mérito individual, mas aí do Amuso, que é melhor do que os citados. O Kiki Oliveira num time de qualidade ia deslanchar. O Oliveira precisa de espaço. Mas aí que tá, num time de qualidade. Então, porque ele é um jogador bom, mas com limitação. É isso aí. Entende? O que eu vi do jogo, Guimarães? Os volantes do Grêmio, o Dodge tem que ser aplaudido. O Dodge tá jogando bola. Agora, o Camilo é o Camilo. Então, quando tu tem uma defesa que tu não consegue furar porque os teus jogadores de frente não são tão bons nessa parte de individualidade, tu tem que vir um volante de trás com uma surpresa. São o muito lateral coadjuvantes juntos, Exato. né? Falta o protagonista. O lateral tem que passar. Não, cara, é complicado. Eu vou honestamente colocar aqui, porque eu não falo isso só para contrariar a tese do Ribeiro, tá? Que é uma tese super, super válida, assim. Eu honestamente vi a mesma coisa de outros jogos. Com talvez um pouquinho mais de capacidade individual que resultou num gol. Mas vamos lá, o Grêmio foi vulnerável, precisou milagre do Thiago Volpe, foi vulnerável por cima, por baixo, teve gol perdido pelo Bragantino, volume de jogo do Bragantino. No segundo tempo uma melhora, mas com um volume de jogo até certo ponto, né? Não é assim um jogo de super chances desperdiçadas. Iniciativa individual para marcar o gol. E de novo, do Grêmio? Mas calma, deixa eu terminar, querido. E de novo o meio de campo que cria muito pouco, tá? Onde se vê evolução, cara, talvez na iniciativa individual. O Grêmio é um time que não cria pelo seu meio de campo, isso é muito problemático. O Bruno está fazendo aí a contagem regressiva para poder acontecer a janela. Eu acho que ok, tem que fazer essa contagem regressiva. Agora, eu não tenho como atribuir uma evolução onde eu honestamente não vi. Mas o jogo anterior foi o pior jogo da história lá, pela Sul-Americana, que foi um jogo terrível contra o adversário, terrível, não sei o quê. Beleza, né? Foi. Talvez tenha sido mesmo. Não era o mesmo time também. Não era o mesmo time do Grêmio. Não era o mesmo time, o adversário era muito mais fraco, etc. Ok, adversário alto puxa um pouquinho a régua. Mas a gente tem que classificar o que a gente vê, tá? Nesse sentido, o empate, mesmo que tenha sido em casa, não é uma ruim pro Grêmio, não. Sabe por quê? Porque pontuar nesse momento é o mais importante. Não é ruim. E aí pegando essa sequência, Pedrinho, olha só, o São Paulo ganhou um jogo no campeonato. O São Paulo empatou 6 e ontem perdeu a primeira. Não é um adversário, um bicho de 7 cabeças. Dá pra ir no Morumbi e empatar. Não é fácil. Porque é clássico, né? Até porque nenhum jogo é fácil pro Grêmio, mas dá pra empatar. Depois tem o Bahia em casa. Tem que ganhar. Tu pega o Juventude no Jacone, dá pra ganhar. Claro que o Juventude agora tá trocando de treinador. E o Corinthians em casa, por ser em casa, mesmo um jogo muito difícil, se a torcida abraçar, daqui a pouco tu ganha. Veja bem, eu não tô dizendo que o Grêmio vai ganhar todos. Eu tô dizendo que é possível uma pontuação segura nesses 4 jogos até o contratar. Na boa, com todo respeito, eu confio mais no Grêmio para enfrentar um São Paulo do jeito que tá, do que o Grêmio enfrentar o Mirassol de novo, por exemplo. O Grêmio, quando pega time mais fraco, o Grêmio também tem um quesinho de nós não somos aquilo tudo, mas a gente pode
Não, fazer... o Grêmio quando pega time mais fraco tem a obrigação de propor e não sabe. Tu entende? É totalmente contrário do Inter. O Grêmio tem que jogar para se defender. O Grêmio tem que tomar para si a ideia do 1-0 goleada, do 1-1. É isso. Ótimo resultado contra o São Paulo quando no Morumbi. faz o gol, tem jogo que é segurar. sábado à noite. Então, Cara, contra o São Paulo no Morumbi, o empate é um baita resultado. Claro. Ótimo resultado. Claro. Mas assim, ó, ótimo. E o Grêmio tem que... óbvio que tu não pode afirmar isso publicamente, tal, né? Significa pequenar, sei lá o quê. Mas, em termos de trabalho, de preparação, trabalha pelo empate, cara. Trabalha pela ideia do empate. Por isso que eu falei ali com a questão do Santos, que o Grêmio segurou o 1-0 feito na Arena, porque o Santos talvez seja muito pior. Agora o Grêmio não consegue segurar resultado, Guimarães. Pô, no contexto do jogo contra o Bragantino, acabou o jogo, fez o gol naquela acabou o jogo. Alguém vai expulso, faz a falta, puxa a camisa, faz um bolo, mas pelo amor de Deus, segura. Mas aí entra um aspecto que é o seguinte também, né? O Grêmio hoje ele tem jogadores ruins, razoáveis e poucos bons. E desses bons quase ninguém é diferenciado. Talvez o único que possa fazer a diferença sozinho é o Amuso, que fez